turma boa. A gente vai hoje, eu vou fazer uma apresentação, considerando que tem pessoas aqui que não conhecem o sistema de saúde, nem como é que é a política. Acho que em 10 minutinhos eu já apresento para vocês. Eu ia explicar a conferência na apresentação dos princípios. Tá, mas primeiro pode? Chama o pessoal. Pode vir. Eu já te achei aqui, eu não sou da formalidade, vem mulher. Eu não tinha algumas coisas de pontua. Tá, pode ser, pode começar. Eu só vou botar aqui o carregador. Muito bem. Então vai. Sandra, vai. Então, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Sandra Leon, sou psicóloga, sou conselheira de saúde e atualmente eu estou na coordenação da Conferência de Saúde. Então, estou muito feliz que vocês estejam aqui. E para a gente iniciar essa nossa conversa, eu queria que participasse aqui conosco a presidente do Conselho Municipal de Saúde, a Gina Herman. Vem para cá, Gina, para a gente iniciar esse nosso diálogo aqui. Eu acho que o que são as conferências eu deixo contigo, mas você vai falar um pouco. Eu pensei em falar os princípios do SUS e aí falar da participação, mas se tu quiser já começar a explicar o que é 17ª. Eu queria falar pontualmente do trabalho que a gente vai fazer aqui hoje. Tá? Nós vamos ter agora no dia 23 e 24 de março a Conferência Municipal de Saúde. E ela foi precedida por 8 pré-conferências que a gente já fez e por conferências livres, conferências temáticas. Esta aqui é uma conferência livre com a temática de saúde da pessoa com deficiência. Que é fundamental que a gente consiga fazer o debate desta temática, porque a gente tem vários entraves dentro dos serviços de saúde do município e a gente quer que todo mundo seja cuidado como deve ser. Então, a especificidade da saúde da pessoa com deficiência tem que ser respeitada, né? A gente tem que garantir isso nos serviços de saúde. As conferências, tá? Elas têm essa prerrogativa de pensar propostas e ações. E as conferências livres, assim como as pré-conferências, né, nesta vez, elas estão elencando propostas que vão ir direto para o relatório municipal. Então, parte do nosso trabalho aqui hoje é parar, pensar e elencar propostas execuíveis que a gente consiga incluir dentro do Plano Municipal de Saúde. Porque as conferências elas servem para isso, para elencar propostas que vão estar dentro do Plano Municipal de Saúde. Lá no meu território eu preciso que determinada situação seja melhor compreendida pela unidade básica. Como que a gente transforma isso em proposta? Como que a gente faz isso? Tem a especificidade da pessoa com deficiência que não é respeitada na UBS. Como que a gente coloca isso em proposta? De que forma? Para garantir que isso aconteça de fato lá na ponta, lá na base, onde realmente a pessoa vai consultar, que é no seu território. Então, a Márcia vai fazer uma explanação um pouco da política, né? Porque não é simplesmente aquilo que a gente acha. Existe uma política que tem que ser respeitada e tem que ser implementada dentro do município com mais ênfase, com mais rigor e tem que ter nós, enquanto comunidade, exigindo que seja cumprida. Eu acho que começa por aí, Márcia, e aí você vai trazendo para nós. Não sei se a Gina quer dar um oi pro pessoal. A Gina é a nossa presidente lá do Conselho de Saúde, né? A pessoa que depois vai lá e vai ajudar a gente a brigar para que aconteça tudo que a gente definir aqui hoje. Então, pessoal, deixa eu ver se o fio chega em mim aqui. Então, agora encarando, né, que estou fazendo uma fala oficial, né, porque aqui em casa, para mim, é como se eu estivesse dando aula, né, chega e já vai falando tudo, né. Lembrar que eu preciso estar devagar, então o Vitor vai me dando umas cotoveladas se precisar, tá, Vitor? Então, assim, eu trouxe informações muito rápidas. A nossa proposta aqui é que a gente vai
Eu vou fazer essa apresentação, se tiver dúvidas, né, a gente conversa sobre essas dúvidas e depois a gente vai se dividir em 2 grupos, tá? Por isso que vocês receberam um papelzinho azul e um papelzinho verde, para que a gente se divida aleatoriamente nesses grupos, para aí a gente fazer a dinâmica das perguntas. Se alguém participou da conferência regional, é a mesma lógica, só que a gente vai dividir para poder conversar mais, né? Para a gente não ficar como, né? A gente gostaria disso aqui lotado, então a gente acha importante que todos tenham como se manifestar, né? Então, a gente começa trazendo, né, a apresentação da rede de cuidado à pessoa com deficiência. Eu quero, se tu não te importar de lá para trás. Então, assim, como marco legal, a gente tem a Convenção de Direito da Pessoa com Deficiência, né? E isso vai garantir que todas as pessoas tenham direito, né, direito a viver sua vida plenamente, independente da condição, da deficiência que ela tem no momento, né? E que pode ser transitória, não só permanente. O modelo, assim, que se pensa um conceito de deficiência que a gente trabalha e que se trabalha nesses marcos legais, considera a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Né? Então, essas legislações, essas políticas vêm para poder fazer com que as pessoas possam viver numa igualdade de condições, né? A gente teve em 2011, né, e eu não encontrei nada mais atualizado que isso, né, que era o Viver Sem Limites, que era uma política que ele trazia ações para a educação, ações para assistência social, ações de acessibilidade e ações de saúde. E dentro dessa política, que era uma política maior, né, não só de uma área ou de outra, a gente tinha a parte da saúde, que é o que a gente vai estar conversando um pouquinho aqui, e que eu acredito que em muitos dos municípios ela não se efetivou de verdade, né? Mas para a gente entender um pouquinho como é que o SUS se organiza, porque essa política de saúde ela vai se efetivar a partir do Sistema Único de Saúde, a partir do SUS. E para a gente entender, o SUS tem alguns princípios básicos, né? Alguns princípios e diretrizes, que é a universalidade. Então, o SUS é para todos e todas e todes, né, sem distinção. A equidade, né, que é poder reconhecer a diferença para garantir um acesso a todos. Então, a gente tem a igualdade, mas a gente também tem esse preceito importante que é a equidade. Quem necessita de coisas diferentes precisa ter garantia dessa diferença e da sua singularidade. E a integralidade, que é pensar a pessoa num todo, né? A integralidade, ela fala que a gente tem direito a acesso à prevenção, à promoção de saúde, a tratamento, à reabilitação, recuperação da sua saúde. Então, o SUS, quando ele é pensado, ele tem que dar conta dentro, né, do que tem na nossa lei, de todas essas áreas da saúde. E aí se constrói as políticas para isso. Temos mais algumas diretrizes que são mais políticas, como descentralização, e tem uma que é fundamental e que é por esse motivo que a gente está aqui, que é o controle social. O SUS não existe se não tiver o controle social, que é a participação da comunidade, e isso está lá nos seus princípios. Existem várias formas de participar. Uma delas, por exemplo, é o Conselho de Saúde, que a nossa presidenta está aqui, né, que é onde tudo que o município quer fazer de saúde tem que ser aprovado nesse espaço. E esse espaço é feito de 50% dele de pessoas da comunidade, que a gente chama de usuários. 25% é de gestores, né, quem está lá na secretaria, e 25% é de trabalhadores da saúde, prestadores. Então, isso garante que tenha 50, de 10 pessoas, 5 vão ser usuários, dizendo como é que são pessoas que estão usando o sistema, que moram naquela comunidade, e vão nos dizer
como é que eu quero que seja a saúde no meu município, no meu território. Tá? Não é só chega secretário de saúde, ou secretário estadual, ou ministro e diz, agora eu quero fazer tal coisa. Não, tanto no município, como no estado, como no Ministério da Saúde, vai ter conselhos e sempre com essa divisão, sempre é 50%, 25%, 25%. Outra forma são as conferências, que acontecem de 4 em 4 anos, que a gente está tendo, né? A gente teve em 2019 a Conferência Nacional, e agora a gente estava aqui numa conferência livre, né? Porque em agosto, setembro vai ser a Conferência Nacional, mas agosto, setembro, nós vamos ter a Conferência Nacional, onde todas as propostas que saem daqui vão para estadual e se elege representantes daqui para levarem essas propostas, que a gente chama eles de delegados. Essas pessoas do estado lá vai ter dias de discussão. Com isso, vai se também eleger delegados, vai se eleger as propostas e delegados e vai se levar lá para Brasília, na Nacional. Tá? Então, a gente vai fazendo uma escalada e pensando como propor, o que a gente acha que tem que mudar, o que aprova, o que não aprova de propostas. O que chega, por exemplo, a gente não tem como criar uma proposta nova lá em Brasília. Ela precisa surgir do município para chegar lá no estado. Então, não dá, chegou em Brasília, agora eu quero inventar alguma coisa. Não pode. Tem que ter passado nas propostas do território, porque senão daqui a pouco mudam tudo, né? Então tem esse cuidado. Existem outras formas de participação, como, por exemplo, a gente não tem aqui, mas há municípios que têm conselho local, que junta 2, 3 postos de saúde, ou conselho do próprio posto de saúde, que tem um conselho que vai ajudar a pensar também. A gente tem ouvidoria, a gente tem várias outras esferas de participação que a gente pode estar dando opinião e dizendo como é que está o nosso atendimento. Então, assim, sobre a equidade, eu trouxe essa imagem para a gente poder, eu acho que ela representa melhor, né? E quando a gente pensa a política... Desculpa, eu vou vir para cá, né? Porque eu estou sofrendo aqui à toa. Te incomoda? Não? Então, aqui, se a gente pensar que... Sorte que não deu microfonia. Se a gente pensar que se a gente dá um caixote... A igualdade diria aqui que a gente dá um caixote para cada um. Mas como nós temos necessidades, condições, jeitos diferentes, um caixote para cada um não garanta que todos consigam chegar no mesmo ponto. Então, aqui a gente fala que a equidade é poder pensar que talvez um não precise de nenhum caixote, que o outro precise de 2 e para alguém nem serve o caixote. E que a gente tem que criar outra ferramenta. Tá? Então, a gente vai... eu acho que quando a gente está trazendo hoje a rede de cuidado da pessoa com deficiência, é para a gente pensar como é que a gente precisa para poder chegar no nível de quem tem uma condição que não diferente, ou que a gente poderia dizer assim, que não tem tantas barreiras, né, de acesso. Pode passar? Então, pode passar. A rede de atenção, ela é uma política que não tem só a rede de atenção, a rede de cuidado da pessoa com deficiência. Ela é a forma que o SUS pensou em se organizar para garantir a integralidade, né, ver a pessoa como um todo e ver desde a prevenção, promoção, tratamento e recuperação. E ela se organiza com diferentes níveis de atenção, né? Tipo, Deus do posto lá no meu bairro, aí a gente tem a UPA, a gente tem os serviços especializados, a gente tem os laboratórios, os lugares de fisioterapia e tem os hospitais. Então, isso são os 3 níveis de atenção e a rede é pensar que tem que pensar como que a pessoa vai ser atendida em cada uma dessas, né, e que ela possa circular, fazendo o seu itinerário. Né? Cada um de nós pode chegar num ponto, mas ela não pode ficar perdida nesse ponto. Ela precisa ficar dentro dessa rede e poder não cair nos buracos. Eu sempre penso a rede como uma rede até de pesca, sabe? Com as teias, e que ela não caia nesses buracos, mas que ela possa estar protegida, né? Que a rede seja um espaço de proteção da sua saúde. Então, a rede, ela pensa que tem que fazer qualificação e formação do profissional.
ela tem que ter informação, sistema de informação para os dados epidemiológicos, quantas pessoas adoecem, quantas pessoas têm isso, para a gente poder pensar como fazer a saúde no futuro, né? A gente precisa saber dos dados para projeção, a regulação, que é quem precisa antes do especialista, que especialista que precisa, e a vigilância sanitária, né? Vigilância em saúde, que aí a gente tem várias políticas, desde da água que a gente toma, o açougue, né? A gente tem o pessoal da dengue, da vigilância ambiental, então, que vai cuidando nas casas. A gente tem muitas ações dentro da vigilância. Dentro dessa, então, assim, as RAS, que a gente chama, que são as redes de atenção, elas têm para bebê, para mãe e bebê, né, que são a cegonha. Tem a da saúde mental, que é a atenção psicossocial. Ela tem a atenção de urgência e emergência, rede de atenção a doenças e condições crônicas, e a cuidado com pessoa com deficiência. E tem a do câncer também, que não está aqui. A rede do cuidado da pessoa com deficiência, ela tem por objetivo ampliar o acesso e qualificar o atendimento da pessoa com deficiência no SUS, com foco na organização da rede e atenção integral à saúde, que contemple as áreas da deficiência auditiva, visual, física, intelectual e ostomia. Ampliar a integração e articulação dos serviços de reabilitação com a rede de atenção primária e outros pontos de atenção especializada. Desenvolver ações de prevenção de deficiência na infância e na vida adulta. A gente às vezes acha, a gente vai lá no posto de saúde e acha, não, quero ir lá para o médico, para o hospital. Mas a gente sabe que 80% das nossas necessidades de saúde conseguiram ser dadas contas numa unidade básica de saúde. Aquele postinho tem a capacidade de tratar 80% do que a gente precisa. E só 20% deveria ir para o especialista ou para um hospital que teria maior complexidade. Né? A gente às vezes fica pensando, eu quero consulta disso, eu quero, né? Mas o que se mostra nas pesquisas é que um posto de saúde que atenda bem, ele consegue atender a maior parte das necessidades de saúde da gente. Então, quem compõe, pode deixar, quem compõe, então, o Centro Especializado de Reabilitação, né, a rede da pessoa com deficiência, então deveria ter um SER, oficinas ortopédicas, local e itinerante, centro-dia, serviço de atenção odontológica para pessoa com deficiência, serviço de atenção domiciliar no âmbito do SUS e atenção hospitalar. Então, eu trouxe um desenho aqui, né, que a gente vai pensar quem tem o posto, que é chamado de UBS, o Núcleo de Atenção à Saúde da Família, que é onde tem especialistas que dão apoio ao posto, Academia da Saúde. Isso são políticas nacionais, tá? Isso seria o que tem no Ministério, pensou e pode ter. Aqui no nosso município, né, de Alvorada não tem tudo isso. O SER, né, que é esse Centro Especializado de Reabilitação. Aí, quando a gente pensa das oficinas ortopédicas, tem que pensar que pode ser fluvial, pode ser fixa, pode ser terrestre. Com C. Serviço de reabilitação na modalidade única. O CEL, né, porque muitas vezes e o bloco cirúrgico depois para questões odontológicas, porque muitas pessoas que têm deficiência não conseguem, né, que é muito sofrido, produz um sofrimento a ação do dentista, né? E às vezes nem cuidam, não conseguem ter um cuidado, né, de saúde bucal. E aí depois na emergência, né, que seria o terceiro nível, lá hospitais especializados, centros cirúrgicos, SAMU, pronto-socorro e atenção domiciliar, né? Inclusive eu tinha um programa Melhor em Casa, que eu acho que ainda tem, né, o Melhor em Casa, não sei se aqui tinha, que é para evitar que as pessoas fiquem internadas e que elas possam ser atendidas por equipes, né? Pra gente evitar. O hospital é um lugar que tem muita doença, então um lugar bom pra gente estar é sempre longe dele, né? E que a gente possa receber cuidado sem precisar estar no hospital. Né? Então, uma boa rede de saúde é uma rede que a gente vai ter o cuidado sem precisar. E quando chega no hospital, o menor tempo possível dentro dele. Então, assim, pode passar? A gente já está atrasado. Pode passar. Então, outra. Próxima.
e aqui. Então, acho que assim, só pra gente, eu trouxe pra gente entender o que era essa rede, pra gente começar a pensar. Esse é o momento agora pra gente trocar ideias, depois a gente vai conversar, vai poder propor coisas, inclusive se eu discordo daquilo ali, acho que aquilo não é uma boa política, também é um espaço. Por mais que tenham pessoas que estudem a saúde coletiva, estudem o SUS e que vão propondo isso, pode ser que a gente não concorde com alguma coisa, e esse é o espaço da gente levar agora para dizer ou discutir. É um espaço de debate, né? Que é um espaço que a gente pode mostrar as diferentes ideias, porque se a gente concorda com tudo, a gente também não qualifica, né? Então é um espaço da diferença e que a gente possa agora construir propostas, tanto para o município, para o estado, quanto para o país. E aí uma coisa importante, nada de nós sem nós, né? Então acho que a importância de quando a gente está falando da pessoa com deficiência ou de uma política do idoso, ou que seja, né, da saúde mental, sempre essas pessoas que têm que estar nos dizendo como é que elas querem ser cuidadas, né? Então que a gente garanta sempre isso. Então agora, se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, para depois a gente passar para os grupos de discussão. Agora... Agora, gente, é só sobre essa apresentação, alguma dúvida, e depois as conversas nós vamos fazer no grupo, tá? Eu tenho uma dúvida com relação, há pouco tempo teve uma lei do CID permanente para que não precise mais ficar apresentando laudos, né, de forma... Eu queria entender, porque não ficou claro para nós, porque alguns têm na própria carteira de identidade, as novas carteiras de identidade, agora a minha antiga, mas alguns já está colocando ali, que a pessoa é surda ou é usuária de aparelho, outras deficiências, isso já tem aparecido. Mas por que se veio a identidade veio antes com os símbolos, né, com a possibilidade dos símbolos, e aí aprovou-se a lei sobre e agora. Tem alguma relação com o documento de identidade que está relacionado ao laudo permanente? Porque eu sou surda e a minha deficiência, a minha surdez é permanente, eu não vou voltar a ouvir ou ouvir em algum momento, né? Então, tá na identidade, mas a lei recentemente foi aprovada. Eu não entendi bem essa relação. Sim. Eu sou membro do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a identidade com o símbolo, na verdade, é mais informativa, ele é meramente informativo. Ele traz garantias, por exemplo, para o passe livre, mas ele não é a garantia de um laudo permanente, não é nada disso. Então é só para trazer para vocês que no documento de identidade ele é meramente informativo. Essa pessoa tem deficiência, mas isso não tinha nada a ver. Se por acaso a pessoa precisasse apresentar um laudo, ela teria que apresentar independentemente do que tinha na identidade dela, né? Assim como você coloca seus dados lá, o tipo sanguíneo, enfim, a deficiência também aparecia. Esse laudo, essa lei que recentemente foi aprovada, tramitou por muito tempo no Senado, finalmente foi aprovada, é a luta da comunidade, das pessoas com deficiência, com relação a essa coisa de você, por exemplo, ir fazer o passe livre, você precisava de um laudo recente de pelo menos 2 anos. Você precisava, até para os concursos públicos, você precisava de um laudo recente, aí as pessoas tinham que correr, pegar um laudo mais atualizado, fazer exames novamente, muitas vezes tem que pagar, né, esses exames, enfim. Então, com essa nova legislação, a pessoa passa a ter um laudo permanente, ou seja, as deficiências como surdez, deficiência visual, deficiência intelectual, que são questões que não voltam, não tem, não há uma... a pessoa não terá uma vida diferente daquela a qual ela está. Então é isso que a gente queria só esclarecer, que o que está na carteira de identidade é meramente informativo. Pronto, só uma pergunta. Isso que a própria Miséria comentou,
teve... Só um pouquinho. Só um pouco. Eu vou pedir para que as pessoas venham aqui. Pra não vai dar problema, não tem dois. Mas era só uma oportunidade, eu não sabia como. Duas semanas. A minha pergunta era mais referente a isso, que eu não sabia dessa lei que a professora trouxe. E era bem recorrente que eu ouvia assim, os pacientes, as pessoas comentando, mas tem que renovar o laudo, tem que renovar o laudo. Então eu nem sabia disso, é isso que eu queria saber. Quando que foi instituído isso, para poder também, né, sair explicando, porque muita gente não sabe ainda, infelizmente. Ela precisa ainda ser sancionada, né? Ela não está ainda em vigor. Ela precisa ser sancionada. Sim, ela foi aprovada, sim, mas em breve, isso para ser sancionada é ligeirinho. E esperamos. Eu realmente, como isso é uma outra, não é necessariamente dentro da política de saúde, porque a política de saúde vai pensar, ela interfere, a gente estava conversando esses dias, isso interfere um monte, porque claro, tu fazer acesso ou não, né, mas ela não é dentro do que a gente está trazendo aqui da promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. Então é algo que a gente não estava, eu não me preparei, a Cris já vinha falando disso, até por ser do conselho, e a gente comentou, mas é um processo. Acho que não, provavelmente, a Gisele, não sei se quer falar disso, vem cá, Gisele, mas pode ser que isso, né, não funcione também, né? Mas aí a gente tem que fazer controle social e fazer com que aconteça. A lei não foi sancionada em nível nacional, mas nível estadual ela já foi sancionada pelo Eduardo Leite. Então o laudo não precisa mais ser renovado. Então no Rio Grande do Sul não precisa mais. O Brasil ainda está esperando, mas no Rio Grande do Sul não precisa mais. Toda vez que eu vou fazer as coisas de vocês, eu tenho que Pessoal, minha proposta é que a gente vá agora se dividindo, né? Esse mesmo. Vinha ver de vocês que cor é. Azul fica onde? Pessoal, então a gente... Então assim, a gente vai... quem está com verde vai vir comigo, a Rose vai levar lá pra